carta de Tiago ocupa um lugar singular dentro do Novo Testamento. Diferente das epístolas paulinas, marcadas por longas argumentações teológicas, Tiago escreve de forma direta, prática e confrontadora. Seu foco não está em desenvolver doutrinas abstratas, mas em demonstrar como a fé cristã deve se manifestar de maneira concreta na vida cotidiana. Por essa razão, muitos estudiosos afirmam que Tiago é o livro mais prático do Novo Testamento, funcionando quase como um manual de conduta para o cristão. Desde os primeiros séculos, a carta de Tiago provocou debates, especialmente por sua forte ênfase nas obras. Em determinados momentos da história da Igreja, chegou a ser considerada problemática, pois parecia contradizer o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé. No entanto, uma análise cuidadosa revela que Tiago não se opõe ao Evangelho da Graça, mas combate uma fé meramente intelectual, vazia de transformação e frutos visíveis. A mensagem central da carta pode ser resumida em uma frase simples e poderosa: a fé verdadeira inevitavelmente se manifesta em ações. Para Tiago, não existe separação entre crença e prática, entre doutrina e vida, entre o que se confessa com os lábios e o que se vive no dia a dia. Essa abordagem torna sua carta extremamente relevante, não apenas para os cristãos do primeiro século, mas também para os desafios enfrentados pela Igreja contemporânea. Tiago faz parte do grupo das chamadas Epístolas Gerais, ou Epístolas Universais, assim denominadas porque não foram endereçadas a uma igreja local específica, como Corinto ou Roma, mas a um público mais amplo. Mesmo assim, seu conteúdo é profundamente contextual, refletindo os desafios reais de comunidades cristãs formadas majoritariamente por judeus convertidos ao cristianismo. Enquanto Paulo frequentemente aborda questões como justificação, graça, lei e vida no Espírito, Tiago se concentra em temas como perseverança em meio às provações, controle da língua, justiça social, humildade, sabedoria prática e coerência moral. Ele escreve para cristãos que já conheciam o Evangelho, mas que estavam correndo o risco de viver uma fé fragmentada, desconectada da prática diária. A carta de Tiago é importante porque confronta uma das tentações mais comuns da vida religiosa: a de substituir obediência por discurso, piedade por aparência e fé por mera concordância intelectual. Em um contexto onde muitos afirmavam crer em Deus, mas demonstravam favoritismo, injustiça, arrogância e falta de amor, Tiago levanta sua voz como um pastor firme e compassivo. A carta se inicia com uma apresentação simples e direta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa introdução, embora breve, carrega um peso histórico e espiritual significativo. No Novo Testamento, encontramos pelo menos 4 homens chamados Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, pai de Judas, não o Iscariotes. E Tiago, o irmão do Senhor Jesus. A maioria esmagadora dos estudiosos concorda que o autor da carta é Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago não foi um dos 12 apóstolos durante o ministério terreno de Cristo. Pelo contrário, os evangelhos indicam que, inicialmente, os irmãos de Jesus não criam plenamente nele. Foi somente após a ressurreição que Tiago teve um encontro pessoal com o Cristo ressurreto, conforme registrado por Paulo em 1 Coríntios 15. Esse encontro marcou uma transformação profunda em sua vida. Posteriormente, Tiago tornou-se uma das principais lideranças da igreja primitiva em Jerusalém. Ele é frequentemente mencionado em Atos dos Apóstolos como uma figura de autoridade e equilíbrio, especialmente no Concílio de Jerusalém, onde desempenhou um papel decisivo ao orientar a igreja sobre a relação entre cristãos judeus e gentios. O fato de Tiago se apresentar apenas como servo de Jesus Cristo, sem mencionar seu parentesco com o Senhor, revela sua humildade e submissão. Ele não se apoia em laços familiares para legitimar sua autoridade, mas em seu compromisso com Deus e com o Evangelho. Esse detalhe é coerente com o tom de toda a carta,
que enfatiza humildade, obediência e coerência espiritual. Tiago era amplamente respeitado tanto por cristãos judeus quanto por líderes apostólicos. Paulo, ao relatar sua conversão, menciona que encontrou Tiago em Jerusalém e o reconhece como uma das colunas da igreja. Sua liderança não era autoritária, mas pastoral, marcada por sabedoria, equilíbrio e profundo conhecimento das escrituras hebraicas. Esse aspecto é fundamental para compreender o conteúdo da carta. Tiago escreve como alguém profundamente enraizado no Antigo Testamento, familiarizado com a lei, os profetas e a literatura sapiencial. Seus argumentos frequentemente ecoam os provérbios, os salmos e os ensinamentos éticos do judaísmo. Ao mesmo tempo, Tiago não escreve como um legalista. Ele compreende o Evangelho de Cristo e reconhece Jesus como Senhor. No entanto, sua preocupação pastoral é clara: garantir que a fé cristã não seja reduzida a um discurso vazio, desvinculado de transformação moral e social. Tiago dirige sua carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Essa expressão tem forte carga simbólica e histórica. Refere-se aos judeus que viviam fora da Palestina, espalhados por diversas regiões do Império Romano, resultado de exílios, migrações e perseguições ao longo dos séculos. No contexto da carta, trata-se especificamente de judeus que haviam aceitado Jesus como o Messias. Esses cristãos viviam uma tensão constante entre sua identidade judaica e sua nova fé em Cristo. Muitos enfrentavam perseguições, dificuldades econômicas, marginalização social e conflitos internos dentro das comunidades cristãs. Esses desafios criaram um ambiente propício para problemas como favoritismo, disputas, inveja, orgulho espiritual e negligência dos mais pobres. Tiago escreve para confrontar essas atitudes e chamar os cristãos a uma fé coerente, que refletisse o caráter de Deus em todas as áreas da vida. A maioria dos estudiosos data a carta de Tiago entre os anos 40 e 50 depois de Cristo, o que a tornaria um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Isso explica, em parte, sua forte conexão com o judaísmo e a ausência de temas que se tornariam centrais em cartas posteriores, como a organização formal da igreja ou debates mais aprofundados sobre gentios. Nesse período, a igreja ainda estava em formação. Não havia uma separação clara entre judaísmo e cristianismo, e muitos cristãos continuavam frequentando sinagogas e observando costumes judaicos. Ao mesmo tempo, cresciam as tensões internas e externas, exigindo orientação pastoral firme. Tiago escreve nesse contexto como um líder preocupado com a maturidade espiritual da igreja. Sua carta reflete uma fé em construção, que precisa ser vivida de maneira prática em meio a dificuldades reais. O estilo de Tiago é direto, conciso e, muitas vezes, confrontador. Ele utiliza imagens fortes, comparações simples e exemplos do cotidiano para comunicar verdades espirituais profundas. A língua é comparada a um fogo, a fé sem obras, a um corpo morto, o homem inconstante, a uma onda do mar. Diferente de Paulo, Tiago não desenvolve longos argumentos teológicos. Ele apresenta exortações práticas, quase como provérbios cristãos. Esse estilo reflete a influência da literatura sapiencial judaica e dos próprios ensinamentos de Jesus, especialmente o Sermão do Monte. A carta de Tiago também se destaca pela ausência de saudações longas ou conclusões elaboradas. Ela começa de forma abrupta e termina com um chamado prático à restauração e ao cuidado mútuo, reforçando seu caráter pastoral. Diversos temas percorrem toda a carta de Tiago, formando um conjunto coerente de ensinamentos práticos. Entre eles, destacam-se a perseverança em meio às provações, a busca pela sabedoria que vem do alto, o perigo da riqueza mal administrada, a responsabilidade no uso da língua, a necessidade de humildade e a prática da justiça. No centro de todos esses temas está a relação inseparável entre fé e obras. Para Tiago, a fé não é apenas crença, mas confiança que se manifesta em obediência. Ele não rejeita a fé, mas rejeita uma fé estéril, incapaz de produzir transformação visível.
Um dos pontos mais debatidos da carta de Tiago é sua aparente discordância com Paulo sobre a justificação. Enquanto Paulo afirma que o homem é justificado pela fé, Tiago declara que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Essa tensão desaparece quando compreendemos que ambos combatem erros diferentes. Paulo enfrenta o legalismo, a ideia de que alguém pode ser salvo pelas obras da lei. Tiago combate o antinomianismo, a ideia de que alguém pode afirmar fé sem qualquer evidência prática. Ambos concordam que a salvação vem de Deus e que a fé verdadeira resulta em uma vida transformada. Tiago não ensina que as obras salvam, mas que a fé que salva nunca permanece sozinha. O objetivo da carta de Tiago é conduzir os cristãos à maturidade espiritual. Ele chama seus leitores a examinarem sua fé à luz de suas atitudes, palavras e relacionamentos. Sua mensagem é clara. Uma fé autêntica transforma o caráter, molda o comportamento e reflete o amor de Deus ao próximo. Esse chamado à coerência espiritual torna a carta de Tiago atemporal. Em qualquer época, o cristianismo corre o risco de se tornar apenas um discurso religioso. Tiago nos lembra que o verdadeiro evangelho se vive, não apenas se confessa. A carta de Tiago é curta em extensão, mas densa em conteúdo. Seus 5 capítulos formam uma sequência lógica de exortações pastorais, todas conectadas por um tema central. A fé verdadeira se manifesta na prática diária. Ao analisar cada capítulo, percebe-se que Tiago constrói seu argumento de maneira progressiva, começando pela fé provada nas dificuldades, passando pela relação entre fé e obras, avançando para o domínio da língua e dos desejos, e culminando em um chamado à paciência, à oração e à restauração. Tiago inicia sua carta abordando uma realidade comum a todos os cristãos: as provações. Ele exorta seus leitores a considerarem motivo de alegria o passar por diversas provações. Essa afirmação, à primeira vista, parece paradoxal, mas revela uma compreensão profunda da vida cristã. Para Tiago, a alegria não está no sofrimento em si, mas no resultado que ele produz quando enfrentado com fé. As provações testam a fé e produzem perseverança. Essa perseverança, por sua vez, conduz à maturidade espiritual. O objetivo não é apenas resistir, mas crescer. Tiago apresenta uma visão teleológica da dor. Deus utiliza as dificuldades como instrumento de formação do caráter cristão. A fé que não é provada permanece superficial. A fé testada se fortalece. Em seguida, Tiago aborda a necessidade de sabedoria. Ele encoraja os cristãos a pedirem sabedoria a Deus, que a concede liberalmente. Essa sabedoria não é apenas intelectual, mas prática. A capacidade de discernir como agir corretamente em meio às provações. Contudo, Tiago alerta que esse pedido deve ser feito com fé, sem dúvidas, pois a instabilidade espiritual impede o crescimento. O autor também toca na questão das desigualdades sociais, lembrando que tanto o pobre quanto o rico enfrentam desafios espirituais distintos. O pobre deve se gloriar na sua dignidade em Cristo, enquanto o rico deve reconhecer a transitoriedade de suas riquezas. Essa abordagem prepara o terreno para as advertências mais diretas sobre injustiça social nos capítulos seguintes. Tiago, então, esclarece a origem da tentação. Deus não tenta ninguém. A tentação nasce dos desejos humanos desordenados. Essa distinção é crucial, pois afasta a ideia de que Deus seja responsável pelo mal. O problema não está em Deus, mas na natureza humana corrompida. O desejo, quando alimentado, gera pecado, e o pecado, quando consumado, produz morte. O capítulo culmina com uma das exortações mais conhecidas da carta: ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Tiago compara aquele que ouve e não pratica a alguém que se olha no espelho e logo esquece sua aparência. A verdadeira religião, segundo Tiago, manifesta-se no cuidado com os necessitados e em uma vida moralmente íntegra. Desde o primeiro capítulo, fica claro que fé e ação são inseparáveis.
No segundo capítulo, Tiago aprofunda o tema da fé prática, abordando diretamente o pecado da acepção de pessoas. Ele descreve uma situação comum nas assembleias cristãs: tratar o rico com honra e o pobre com desprezo. Para Tiago, essa atitude contradiz o caráter de Deus, que escolhe os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé. A acepção de pessoas revela uma compreensão distorcida do Evangelho. Quando a igreja valoriza status, poder ou riqueza, ela abandona o princípio do amor ao próximo. Tiago afirma que violar esse princípio é transgredir a lei régia, a lei do amor. Não há pecados menores quando se trata de desobedecer à vontade de Deus. Quebrar um mandamento é, de certa forma, quebrar a lei como um todo. O ponto central do capítulo surge quando Tiago questiona: que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Essa pergunta não é teórica, mas prática. Ele apresenta o exemplo de alguém que vê um irmão necessitado e apenas lhe oferece palavras vazias. Para Tiago, isso não é fé, mas hipocrisia. A famosa afirmação: a fé, se não tiver obras, é morta, não significa que as obras salvam, mas que a ausência de obras revela a inexistência de fé genuína. Tiago utiliza exemplos do Antigo Testamento, como Abraão e Raabe, para demonstrar que a fé verdadeira sempre se manifesta em ações concretas. Abraão demonstrou sua fé ao obedecer a Deus. Raabe demonstrou sua fé ao agir em favor do povo de Deus. Esse capítulo não contradiz Paulo, mas complementa seu ensino. Enquanto Paulo combate a ideia de que obras da lei salvam, Tiago combate a ideia de que uma fé sem transformação seja suficiente. Ambos concordam que a salvação produz frutos visíveis. O terceiro capítulo concentra-se em um dos temas mais sensíveis da vida cristã: o uso da língua. Tiago começa advertindo sobre a responsabilidade dos mestres, pois quem ensina será julgado com maior rigor. Isso revela a importância da palavra no contexto da fé. A língua, embora pequena, é descrita como um instrumento poderoso, capaz de causar grandes danos. Tiago a compara a um leme que dirige um navio e a uma faísca que incendeia uma floresta inteira. Essa linguagem forte ressalta o impacto das palavras na vida comunitária e espiritual. O autor expõe a incoerência humana. Com a mesma boca, bendizemos a Deus e amaldiçoamos as pessoas feitas à sua imagem. Para Tiago, essa duplicidade é incompatível com a fé cristã. A boca revela o que está no coração. Palavras destrutivas indicam uma fé adoecida. Na segunda parte do capítulo, Tiago contrasta dois tipos de sabedoria: a terrena e a celestial. A sabedoria terrena é marcada por inveja, ambição egoísta e desordem. Já a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, gentil, misericordiosa e cheia de bons frutos. Essa sabedoria não é teórica, mas prática, refletindo-se em atitudes que promovem a paz. No quarto capítulo, Tiago aprofunda sua análise dos conflitos internos que afligem a comunidade cristã. Ele identifica a raiz desses conflitos nos desejos egoístas que dominam o coração humano. Guerras, disputas e invejas não surgem do nada. Elas nascem de paixões desordenadas. Tiago denuncia a amizade com o mundo como inimizade contra Deus. Aqui, mundo não se refere à criação, mas ao sistema de valores contrário à vontade divina. O cristão não pode viver dividido entre Deus e seus próprios interesses egoístas. O chamado central do capítulo é a humildade. Tiago convoca os leitores a se submeterem a Deus, resistirem ao diabo e se aproximarem do Senhor. A promessa é clara: Deus concede graça aos humildes. A soberba, por outro lado, afasta o ser humano da comunhão com Deus. O capítulo termina com uma advertência contra a autossuficiência. Tiago critica aqueles que fazem planos sem considerar a vontade de Deus. A vida é breve e incerta. Por isso, todo planejamento deve ser submetido à soberania divina. Essa exortação não condena o planejamento em si, mas o orgulho que ignora Deus. O último capítulo da carta é marcado por um tom profético. Tiago dirige palavras duras aos ricos opressores:
denunciando a exploração dos trabalhadores e o acúmulo injusto de riquezas. Essas riquezas, segundo ele, servirão como testemunho contra eles no juízo final. Em contraste, Tiago exorta os cristãos à paciência. Ele utiliza a imagem do agricultor que espera o tempo da colheita, confiando no processo. Essa paciência está ligada à esperança na volta do Senhor, um tema escatológico que permeia o capítulo. Tiago também adverte contra murmurações e juramentos precipitados, reforçando a importância da integridade e da confiança em Deus. Em seguida, ele apresenta uma das passagens mais ricas sobre a oração no Novo Testamento. A oração é apresentada como resposta adequada tanto ao sofrimento quanto à alegria. O autor destaca o poder da oração da fé, capaz de trazer cura, perdão e restauração. O exemplo de Elias demonstra que a oração eficaz não depende de status espiritual, mas de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Tiago encerra a carta com um chamado ao cuidado mútuo, incentivando os cristãos a restaurarem aqueles que se desviam do caminho. Ao percorrer os 5 capítulos da carta de Tiago, torna-se evidente que seu objetivo não é apenas ensinar, mas transformar. Cada exortação visa alinhar a fé professada com a vida vivida. Tiago confronta, exorta e encoraja, sempre com o olhar pastoral de quem deseja uma igreja madura, íntegra e fiel ao Evangelho. A carta de Tiago atravessou os séculos porque toca em questões que continuam presentes na experiência humana e na vivência cristã. Embora escrita em um contexto específico do primeiro século, sua mensagem permanece atual, porque trata de aspectos universais do coração humano: orgulho, egoísmo, medo, ambição, sofrimento, palavras impensadas e fé superficial. Tiago não se limita a apresentar doutrina. Ele chama o cristão a viver uma fé coerente, visível e transformadora. Esse chamado se torna ainda mais urgente em uma época marcada por excesso de informação religiosa e escassez de prática cristã. Vivemos em uma era em que o cristianismo, muitas vezes, é reduzido à identidade cultural, discurso ideológico ou consumo de conteúdo religioso. Há uma abundância de sermões, livros, vídeos e debates teológicos, mas nem sempre essa produção resulta em transformação de caráter. Nesse cenário, a carta de Tiago soa como um alerta profético. Ele nos lembra que ouvir a palavra não é suficiente, é necessário praticá-la. A fé apresentada por Tiago confronta o cristianismo nominal, aquele que se limita a declarações verbais sem impacto prático. Para ele, a fé que não se traduz em atitudes concretas é morta. Essa afirmação é desconfortável, mas necessária. Em um mundo que valoriza aparências e discursos, Tiago chama o cristão a uma fé encarnada, vivida no cotidiano. A igreja contemporânea enfrenta desafios semelhantes aos da igreja primitiva: desigualdade social, conflitos internos, orgulho espiritual e distrações que enfraquecem a comunhão com Deus. A diferença está na escala e nos meios. Redes sociais, ritmo acelerado de vida e pressões culturais intensificam essas tensões. Ainda assim, os princípios de Tiago continuam sendo um guia seguro para uma fé saudável. Um dos ensinos centrais de Tiago é que a fé verdadeira sempre produz frutos visíveis. Isso não significa perfeição moral, mas transformação progressiva. A fé bíblica não é apenas crença em determinadas verdades, mas confiança ativa em Deus, que molda decisões, relacionamentos e prioridades. Nos dias de hoje, essa fé prática se manifesta de diversas formas. No ambiente de trabalho, ela se traduz em ética, honestidade e responsabilidade. Em um mundo onde práticas desonestas são frequentemente normalizadas, o cristão é chamado a agir com integridade, mesmo quando isso implica perdas aparentes. Na família, a fé se expressa por meio do amor sacrificial, do perdão e da paciência. Tiago nos lembra que a espiritualidade não se limita ao culto ou à oração, mas se revela nas atitudes mais simples do cotidiano. Uma fé que não transforma os relacionamentos mais próximos carece de autenticidade. Na sociedade, a fé prática se manifesta no cuidado com o próximo, especialmente com os mais vulneráveis.
Tiago insiste que ignorar o necessitado enquanto se professa a fé é uma contradição. Esse princípio desafia o individualismo moderno e chama a Igreja a uma atuação mais compassiva e responsável. Poucos temas da carta de Tiago são tão atuais quanto o controle da língua. Em uma época em que palavras são lançadas instantaneamente nas redes sociais, o ensino de Tiago se torna ainda mais relevante. A língua, hoje, não se limita à fala. Ela se manifesta em comentários, postagens, mensagens e compartilhamentos. Tiago alerta que palavras têm poder de construir ou destruir. Na era digital, esse poder é amplificado. Um comentário impensado pode gerar conflitos, ferir reputações e causar danos emocionais profundos. Para o cristão, a responsabilidade é ainda maior, pois suas palavras refletem sua fé. A sabedoria que vem do alto, descrita por Tiago, deve orientar o discurso cristão na internet. Isso implica mansidão, verdade, discernimento e misericórdia. Nem toda discussão precisa ser vencida, nem toda opinião precisa ser expressa. O silêncio, muitas vezes, é uma forma de sabedoria espiritual. Tiago nos ensina que a coerência entre fé e fala é um sinal de maturidade. Um cristão que louva a Deus, mas usa palavras para humilhar ou ferir, compromete seu testemunho. Em um mundo marcado por polarizações e discursos agressivos, a postura cristã deve ser marcada pela graça e pela verdade. A preocupação de Tiago com os pobres e oprimidos desafia a Igreja contemporânea a refletir sobre sua responsabilidade social. Ele denuncia com firmeza a exploração dos trabalhadores e o acúmulo injusto de riquezas. Essas palavras ecoam fortemente em um mundo marcado por desigualdades econômicas profundas. Tiago não condena a riqueza em si, mas a injustiça e a indiferença. O problema surge quando a riqueza se torna um fim em si mesma e gera opressão. Para o cristão, os recursos materiais devem ser administrados com responsabilidade e generosidade. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser um espaço de acolhimento e justiça. Isso envolve não apenas assistência pontual, mas uma postura contínua de cuidado com os necessitados. A fé prática inclui compromisso com a dignidade humana e com a promoção do bem comum. Esse ensino também desafia o cristão a examinar suas próprias atitudes. Como lidamos com o consumo, o acúmulo e a indiferença? A carta de Tiago nos convida a alinhar nossa vida financeira aos valores do reino de Deus. Tiago confronta diretamente o orgulho humano, especialmente a ilusão de controle sobre o futuro. Em uma cultura que valoriza a autossuficiência e o sucesso pessoal, esse ensino se torna contracultural. Tiago nos lembra que a vida é breve e incerta e que todo planejamento deve ser submetido à vontade de Deus. Isso não significa viver sem planos ou responsabilidades, mas reconhecer a soberania divina em todas as áreas da vida. A humildade cristã se manifesta na dependência de Deus, na oração e na disposição de ajustar os próprios planos conforme sua vontade. O orgulho espiritual é um perigo sutil. Ele pode se manifestar na confiança excessiva em conhecimento teológico, experiências religiosas ou status dentro da comunidade cristã. Tiago nos chama a uma postura de constante submissão, lembrando que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A carta de Tiago oferece uma visão equilibrada sobre o sofrimento. Ele não o minimiza nem o glorifica, mas o reconhece como parte da experiência humana. A perseverança, segundo Tiago, é fruto da fé que confia em Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Nos dias atuais, o sofrimento assume muitas formas: crises emocionais, dificuldades financeiras, doenças, perdas e perseguições sutis por causa da fé. Tiago encoraja o cristão a manter os olhos na esperança futura, lembrando que Deus está operando mesmo em meio à dor. A paciência ensinada por Tiago não é passividade, mas confiança ativa. Assim como o agricultor espera o tempo da colheita, o cristão é chamado a perseverar, sabendo que o Senhor é fiel às suas promessas. Tiago encerra sua carta destacando a importância da oração.
Para ele, a oração não é um recurso de último caso, mas uma prática central da vida cristã. Ela deve estar presente tanto nos momentos de sofrimento quanto nos de alegria. A oração da fé, segundo Tiago, tem poder para trazer cura, restauração e perdão. No entanto, esse poder não está na técnica ou na intensidade da oração, mas em um relacionamento genuíno com Deus. A oração eficaz é fruto de uma vida alinhada com a vontade divina. O exemplo de Elias reforça essa verdade. Elias não era um ser sobre-humano, mas um homem sujeito às mesmas limitações. Sua eficácia na oração estava ligada à sua obediência e dependência de Deus. Esse ensino encoraja o cristão comum, mostrando que a vida de oração está ao alcance de todos. A carta de Tiago termina com um chamado à restauração e ao cuidado mútuo. Ele incentiva os cristãos a se preocuparem uns com os outros, especialmente com aqueles que se desviam da verdade. Esse cuidado reflete o coração pastoral da carta e reforça a ideia de que a fé é vivida em comunidade. A mensagem final de Tiago é clara. A fé viva transforma vidas, relacionamentos e comunidades. Ela não se limita a palavras, mas se expressa em atitudes concretas de amor, justiça, humildade e perseverança. A carta de Tiago nos convida a uma fé íntegra, que une crença e prática. Ela confronta superficialidades, denuncia incoerências e aponta para uma espiritualidade autêntica. Em um mundo marcado por discursos vazios e religiosidade aparente, Tiago continua ecoando como um chamado urgente à fé que se vive, não apenas se declara. Este estudo revela que Tiago não é um livro secundário ou controverso, mas uma peça essencial do Novo Testamento. Sua mensagem é um convite à maturidade espiritual e à vivência do Evangelho em sua plenitude.